Prezados alunos da disciplina de sementes, espero que estejam todos bem, felizes e se cuidando. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de sementes 2 do curso de agronomia, do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, e hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante para o parque sementeiro de uma maneira geral e para a agronomia, para a agricultura de uma maneira geral, principalmente aquelas plantas e a maioria delas, que a gente faz semeaduras diretas no campo, as mudas têm um efeito indireto, que a gente pode pinçar as plantas doentes, mas, de maneira geral, as plantas, as espécies cultivadas que precisam de se utilizar de sementes na semeadura direta, tem um efeito direto quando a gente fala de doenças associadas às sementes, ou patógenos associados às sementes. Então, a gente vai tratar um pouquinho de uma maneira geral, mais sintética, abrangendo alguns conceitos interessantes, importantes para vocês tratarem com relação a esta patologia de sementes, que é um campo dentro da disciplina de produção e tecnologia de sementes, que envolve também conceitos de fitopatologia, onde talvez, provavelmente, as disciplinas de fitopatologia falem um pouco dessa associação de patógeno com a semente, mas a gente vai pincelar algumas coisas importantes, algumas considerações importantes dessa visão do que a gente precisa entender de maneira geral para que a gente minimize os problemas de patógenos, de doenças associadas às sementes. Muitas vezes as doenças não causam problemas nas sementes, mas indiretamente elas vão ter um problema mais para frente. Então, nós vamos pincelar, passar de maneira geral, falar dos principais aspectos aqui com relação aos patógenos, a essa patologia de sementes, tá? Vamos lá, então algumas considerações são importantes para a gente iniciar isso, falar dessa importância. Bom, vamos contextualizar isso. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa contextualizar é isso aqui. A população mundial está crescendo, há uma perspectiva em 2050, que a gente tem aí mais de 9 bilhões de pessoas no mundo. Nós estamos aqui em 2020, 2025, nesse patamar aqui de 7 bilhões de pessoas, e há uma tendência que aumente aí consideravelmente a população mundial. Bom, o que isso pode refletir para a gente? Diretamente tudo, São mais 2 bilhões de pessoas no mundo, precisando comer, precisando se vestir, precisando consumir, precisando se alimentar. Então, há uma pressão no mundo por alimentos, de maneira geral, diretamente falando. O que a gente precisa para sobreviver? Alimento, água e alimento. Então, há uma pressão nisso. Então, em outra pesquisa, a gente observa o seguinte, que o índice de produtividade global da agricultura, que a gente chama de Gap Index, para 2050, se a gente observa esse índice aqui, essa taxa de produtividade, TFP, produtividade total de fatores, ou Recurrent Rate of TFP, Growth, a gente observa aqui que para até 2050, essa taxa de produtividade de fatores ela vai crescer 1,75%. Qual é o crescimento hoje, atual, dessa taxa de produtividade total, Produtividade total de fatores? Está em 1,50, ou seja, já está abaixo desse processo. Então, a projeção para 2050 é que a gente cresça apenas 0,96, ou seja, a gente vai ter uma defasagem de produtividade de fatores. Então, nós vamos ter uma situação se a gente não fizer nada, vai ter falta, vai ter uma escassez de produtos, de uma maneira geral, da agricultura. Então, a gente vai precisar acelerar a tecnologia, acelerar a pesquisa, acelerar áreas de produção, melhorar a rentabilidade, rendimento, produtividade, para que a gente possa suprir essa demanda que vem do crescimento populacional para evitar fome, evitar desabastecimento, evitar inflação,
né, evitar custos adicionais para essa população que está crescendo. Então, isso é importante a gente começar a falar com relação ao conteúdo nosso. Isso é de maneira geral. Isso envolve também a questão das sementes. Então, o mundo está cada vez mais globalizado. Então, se o mundo está globalizado, se há uma crescente na população, né, aumento populacional, vai precisar de mais alimento. Se vai precisar de mais alimento, nós vamos precisar, e é junto concomitantemente, aumentar a tecnologia e produtividade das áreas de produção e também numa tentativa de identificar e buscar novas fronteiras agrícolas. Se a gente busca novas fronteiras agrícolas e melhora a questão da produtividade, vai ter pesquisas no que tange a melhoramento genético, a qualidade desse insumo, e aí a gente pensa em sementes, a gente vai intensificar a utilização dessas áreas agrícolas. Se a gente vai intensificar, nós vamos usar mais essas áreas agrícolas, vamos precisar de utilizar com mais eficiência essas áreas, e aí nós vamos precisar de mais insumo, seja adubo, seja defensivo, nós vamos precisar também de sementes. Mercado globalizado, mais vendas, mais logística, mais transporte, mais contato entre países, distribuição, e aí essa distribuição de sementes, de material, de insumos, de contato, pode ter uma relação direta com problemas de ordem sanitária nas áreas de produção. Disseminação de doenças, disseminação de pragas, disseminação de plantas daninhas. Então, esse manejo fitossanitário, no que tange a disseminação de plantas daninhas, a semente, ela tem um papel direto nessa disseminação, principalmente de doenças. Porque este patógeno, e aí a gente sabe hoje que a semente é um veículo muito importante para o patógeno, porque ela dissemina esse patógeno, ela prolifera esse patógeno, ele é um veículo de longas distâncias, que dissemina esse patógeno a longas distâncias. Então, nós precisamos entender que este transporte, esta logística das sementes, elas podem causar problemas no que tange aparecimento de doenças em locais onde não existe aquele patógeno. Então, a gente precisa entender este contexto, esse conceito desse patógeno associado às sementes. Então, aqui, já desde 85, já tem vários trabalhos, né? Perdas anuais aqui, Zambolin Ribeiro, né? Demonstrou perdas anuais de 28% em trigo, 22% em feijão vagem, 15% em milho, 14% de soja, sorgo algodão, 7% no arroz, prejuízos no controles, ou seja, na tentativa de controlar as doenças, no caso fúngicas aqui. Tem outros links, né? Infecções por fungos oferecem risco para agricultores de espécies ameaçadas. A ferrugem da soja já causou 150 bilhões em prejuízo no Brasil. Então, são fungos importantes em que a gente, ao identificar, ao estudar esse fungo, ao estudar essa relação patógeno-semente, a gente pode minimizar os efeitos numa tentativa de aumentar a eficiência do processo de controle, se caso tenha a doença, ou minimizar e prevenir a entrada dessa doença em outras áreas, né? E é essa a ideia que a gente tem aqui. Então surge o conceito de patologia de sementes, ou seja, essa patologia estuda o quê? As implicações dessa associação patógeno-semente. Então, esse patógeno, se a semente está carregando esse patógeno, essa semente pode servir de inóculo inicial para o desenvolvimento da doença no campo. A doença não existe, a gente coloca uma semente doente naquele local, pronto, a gente disseminou essa doença. Os lotes de sementes importados, vindos de outros países, né, podem introduzir patógenos em áreas isentas. Como é que a gente vai tratar esses patógenos, essas sementes vindas, né, de outros países, importadas? A gente precisa entender isso. Então, a gente precisa desenvolver esses métodos de controle envolvidos nessa associação. Então, nós precisamos levantar os patógenos associados, quais são, que se associam mais diretamente às sementes, quais são as perdas, quais são os níveis de tolerância que essa área, que esse patógeno pode ter dentro de uma pesquisa, um nível de tolerância de patógeno associado à semente, não um lote de sementes, por exemplo. Precisamos desenvolver os métodos de detecção com rapidez e com eficiência. Precisamos desenvolver testes de sanidade, e esses testes de sanidade vai garantir uma certificação dentro de um limite, de um nível de tolerância, avaliar a sintomatologia, identificar esse patógeno com base na sintomatologia das sementes,
E aí, esse teste de sanidade é uma complementação dos testes de germinação. Será que esse teste de sanidade, esse patógeno associado, está causando problemas na qualidade fisiológica das sementes? Então, a gente precisa identificar e estudar todos esses fatores. Lembrando o seguinte, hoje nós sabemos que a semente é um veículo poderoso de disseminação de patógenos, a curta, média e longas distâncias. Então, a semente pode causar doenças em outras áreas, tá? Então, isso a gente precisa entender. Bom, qual é a evolução histórica da patologia? A patologia de sementes, ela existe desde quando apareceu as angiospermas, né? O início da transmissão de doenças por sementes, e aí o patógeno muito esperto, ele verificou que essa semente, quando ela é disseminada a longas distâncias, uma semente mais leve, ou uma semente vinda por animais, pelo homem, enfim, por água, quando ocorre essa evolução das angiospermas, essas sementes, elas são um veículo de disseminação da genética dessa espécie, o patógeno se beneficia disso. Ele associa a essa semente e ele é disseminado a longas distâncias, né? Então, as sementes passaram a ser a forma de multiplicação de plantas e, consequentemente, numa disseminação a longas distâncias, esse patógeno associou a essas sementes e se beneficiou disso, tá? Então, como é que a gente descobriu essa associação? Então, teve um acidente, vamos dizer assim, entre aspas. Em 1670, lá na Europa, numa travessia lá na Inglaterra, as sementes de trigo teve um acidente com um barco, né? Um cargueiro. E aí tinham sementes de trigo nesse cargueiro. Essas sementes foram recolhidas e observaram que as sementes que tinham um problema na época, que era cárie na semente de trigo, eles observaram que essas sementes que foram naufragadas, elas ficaram livres desse fungo Tiletia caris. E se observou que depois, mais tarde, que esse tratamento, entre aspas, salino, ou seja, esse banho que essa semente tomou da água do mar, né, salgada, fez com que as sementes ficassem livres ou tratadas, vamos dizer assim, entre aspas, livres desse patógeno Tiletia caris. Então, aconteceu outras questões. Em 1699, né, Helwig, o primeiro relato da associação de patógeno em sementes de centeio, né, transporte de clavíceps purpúrea, né, nas sementes. Houve outros relatos, né, nematóides, né, primeiro, angina tritis em trigo, né, a transmissão foi demonstrada 30 anos depois, então a gente observa que os pesquisadores estavam atentos a essa situação de observar que alguns patógenos eram transmitidos via semente, né? O Tillet demonstrou esse transporte externo e transmissão de Tiletia caris por semente de trigo, lá em 1755, observou também que as sementes livres desse patógeno na sua superfície não apresentavam sintomas da doença, associou aquele acidente salino, né, aquele tratamento salino, a essa questão da Tiletia caris. E Holstead, em 1893, primeiro relato de bactérias transmitidas por sementes, a Xanthomonas campestris em feijão, observou que a semente de feijão poderia transmitir essa Xanthomonas para outras plantas, né? A primeira relato de vírus transmitidos via semente, em 1915, sementes de fumo, né, nicotina tabaco, e transmitindo o mosaico comum do fungo, do fumo, né, ficaram plantas sadias. Em 1918, a transmissão do vírus do mosaico feijoeiro. Então, a gente tem relatos importantes de observações e descobertas de que realmente esses patógenos, sejam eles quais forem, podem ser transmitidos via sementes. No Brasil, o início do estudo da patologia, de conceitos da patologia de semente, começou na década de 40, né? E a partir da década de 70 teve um crescimento maior com simpósios e a criação do Comitê de Patologia de Sementes pela Abraqs. A gente pode observar que em 1977 teve o primeiro workshop latino-americano de patologia de sementes, com o objetivo de coordenar o desenvolvimento de pesquisas, começar a aparecer pesquisadores mais relacionados diretamente a essa situação, a patologia. Em 1984 teve o primeiro simpósio brasileiro, né, com apoio da associação com a Abraqs, né, apoio da Copasem. Em 2000, um grupo técnico permanente
em sanidade de sementes, né, o estabelecimento de padrões de tolerância. Em 2009 teve o 10º Simpósio Brasileiro de Patologia, 2017 o 14º Simpósio Brasileiro de Patologia. Então, as coisas vão evoluindo. E esse conceito, essas disciplinas, já há, por exemplo, em cursos de doutorado, de mestrado, doutorado, disciplinas e pesquisas relacionadas diretamente à patologia de sementes, aos processos de disseminação, né, a epidemiologia desse processo. Então, a gente precisa, há campo e há estudos relacionados a isso, porque se tornou importante estudar essa semente como veículo de disseminação. Então, quais os patógenos podem ser transmitidos por semente? Todos eles, todos os organismos fitopatogênicos, fungos, bactérias, vírus, nematóides. Em 1979, Richardson já falava que mais de 1.500 agentes podem ser transportados por sementes, por mais de 600 plantas. Então, em 1979. Então, isso já está mais do que ponto certo e verídico, né, que a gente tem que tratar e que tomar cuidado com esse processo de disseminação de fungos, de patógenos de maneira geral por sementes. Bom, de que maneira esse patógeno é transportado? Se descobriu que esse transporte é feito por 3 maneiras, né? A primeira, esse patógeno encontra-se misturado com as sementes. Então, assim, faz a colheita no campo e há algumas estruturas de resistência onde esse patógeno pode estar misturado. Por exemplo, os fragmentos vegetais com micro-organismo, alguma folha, algum graveto, algum ramo, sementes de plantas invasoras com patógeno, partículas de solo com esse patógeno, alguns esporos de fungos, cistos ou galhos de nematóides, escleróides do mofo branco, por exemplo, estruturas de resistência, eles podem estar associados a essas sementes, misturados, né? Então, aqui, ó, se a gente observar a semente de soja com escleróides, os escleróides na vagem de soja, nematóides de cisto, né, os cistos de Heterodera glycinis aqui, isso aqui pode estar no solo, pode estar junto à semente, pode estar na máquina, no maquinário que vai colher a semente, que colhe essas partículas de solo, mistura esse solo às sementes. Esse patógeno ele pode ser transportado quando ele está aderido passivamente à superfície da semente, ou seja, ele não afeta a semente, ele não causa uma doença direta à semente, mas ele pode ser transportado passivamente. E ali, quando essa semente começa a germinar, esse fungo começa a penetrar na planta, e aí ele pode causar uma doença, né, na planta adulta. Né? No caso, a Peronospora manchúrica em soja, nós temos a Brusone em arroz, que esse fungo pode estar na superfície dessa semente. Nós temos as colônias de penicílio, as colônias de aspergilos, né? Aqui, colônias de aspergilos com fungo aqui, que podem estar, né, sobre a semente. Tá? E a outra maneira é que ele está no interior das sementes, que é, de maneira geral, as doenças mais, entre aspas, importantes, né? Que a gente tem, que elas podem ser transmitidas no interior da semente, ou seja, a semente está toda bonitinha ali, mas o patógeno está lá dentro. Então, por exemplo, os carvões em cereais, Phomopsis alternaria, Cercospora, Coletófilo, bactérias Xanthomonas campestris, o vírus do mosaico de fumo, tem um nematóide em arroz, um nematóide da ponta branca, que é o Aphelencoides bess em arroz. Então, a gente tem ali algumas imagens, né, o Coletófilo truncato em aspecto visual de soja, né, a tritinose em soja. Quais as implicações epidemiológicas? Bom, importantíssimo, a preocupação não é a curto prazo, né? A preocupação não é a curto prazo. Nós temos danos diretos, né, a curto prazo, mas a preocupação não é só isso. Nós temos que estudar essa incidência da evolução das doenças no tempo quando em contato, ou seja, é importante a gente estudar essa incidência, essa evolução dessas doenças, tá? Esses estudos, eles são necessários para quê? Para eu identificar a característica da semente, identificar a característica do fungo ou do patógeno, para que eu minimize os avanços, ou seja, essa associação, esse estudo, esse conhecimento da associação patógeno-semente, ele é necessário para a gente conter os avanços das doenças no campo. Tá? Então, é preciso que identificar essas características da associação e da disseminação desses patógenos. Vamos a elas, né? Vamos ver quais são essas características. Então, quais são essas características da associação? A semente, para o patógeno, ela é vista como um meio de sobrevivência, né? Então, o patógeno, ele faz com que a semente seja
em benefício próprio, ser utilizada em benefício próprio. Então, a semente é altamente favorável à sobrevivência da disseminação do patógeno, o patógeno consegue sobreviver bem ali. As sementes se apresentam altamente viáveis por longo período de tempo, sementes ortodoxas, por exemplo, elas se apresentam viáveis. As sementes possuem camadas protetoras que permitem a sobrevivência tanto da semente quanto do patógeno. Então, a semente é um veículo ideal para esse patógeno. Então, esse patógeno buscou a semente e se associou a essa semente, visando disseminação a longas distâncias. A semente também ela é utilizada como meio de introdução e o acúmulo de inóculo em áreas de cultivo. Então, quando eu pego essa semente que tem uma associação misturada, né, sobre a semente ou dentro da semente, esse patógeno, essa semente, ao ser distribuída em linhas ou a lanço, eu estou disseminando essas sementes no campo. E eu estou fazendo com que esse fungo sobreviva, aumente a sua população, né? E aí acontece algumas semeaduras compensatórias devido ao baixo vigor causado pelo patógeno, e aí a gente vai aumentando mais esse inóculo, vai aumentando, vai multiplicando mais esse inóculo, fazendo com que aquela área de produção que antes não tinha ou tinha uma condição de baixa incidência de um patógeno, passa a multiplicar esse patógeno e causando uma doença importante às plantas. Então, só para a gente observar aqui, né? Mapa de distribuição espacial da antracnose de feijoeiro ao longo do tempo. Aqui foi 98, mas a gente observa no cultivo das secas, aqui, e no cultivo das secas aqui, e no cultivo das águas. Olha o que acontece. Então, cada quadradinho aqui representa uma planta sadia e o escuro uma planta doente. Então, cada quadradinho claro uma planta sadia e o escuro uma doente. Olha o que acontece tanto nas águas quanto nos plantios no seco, no inverno, com relação à disseminação dessa semente, desse patógeno, no caso de antracnose no feijoeiro. Então, aparece uma plantinha aqui doente, e aí, claro que no plantio seco você tem mais condição de umidade, baixa umidade, esses esporos eles vão se proliferando com mais rapidez, né? As áreas de produção, né? A área de produção, e a gente observa isso, né? Que uma planta doente, uma semente doente, é capaz de, em um ano, né, é capaz de infectar várias plantas, e essa população de plantas doentes causam doenças, causam grãos doentes, causam sementes doentes, e aí a gente tem problemas, principalmente quem salva essas sementes, né? No caso de soja, por exemplo, feijão. Se eu tenho problemas de doenças em feijoeiro e eu salvo essa semente, eu vou estar disseminando alguma doença, seja coletótico, né, no caso antracnose, seja outra doença, para as áreas de produção. Então, só para a gente observar a importância e a severidade e a agressividade do processo de distribuição e disseminação desse patógeno no tempo. Tá? E a outra questão é a semente como meio de introdução e acúmulo de inóculo em áreas de cultivo, como a gente observou no slide passado. Não há barreiras geográficas que possam conter essa disseminação. Nós não temos como conter essa disseminação das sementes. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. O produtor ele está transportando grãos de soja, e os grãos de soja são contaminados, e esses sacos de soja ou a granel eles vão caindo na estrada. E a gente vê isso muito comum no Brasil, né? Caminhões de carrocerias que são péssimos, que são ruins, e os grãos de soja caindo, né? Na beira da estrada, e essa soja, né, ela germina, ela vai causando essa disseminação dessas sementes doentes ao longo da estrada, né? E isso, a curto prazo, às vezes não tem nenhum problema, mas a médio e longo prazo, essas áreas de produção próximas ali, elas podem sofrer algum dano. Algumas explicações que acontecem, como que não tem uma doença em algum local, né, em alguns anos, e nesse ano aparece, né? Algumas viagens internacionais, você quer uma coisa mais fácil de que você levar uma semente no bolso, por exemplo, né? Uma sementinha bonitinha. Achei uma planta de fiz uma viagem internacional, achei uma planta muito bonitinha lá no local que eu trago essa semente. Uma coisa inocente, uma forma inocente, essa semente pode ter um patógeno ali que pode causar uma doença em alguma outra espécie economicamente importante, né? A importação das sementes
Ou seja, a gente importa grãos com problemas fitossanitários, importa sementes com problemas fitossanitários, e aí a gente tem barreiras também ineficientes. Então, essa questão ela se torna extremamente importante para o país, né? Nós precisamos conter esse avanço, mas precisamos estudar. Então, só para vocês terem uma ideia, a qualidade do transporte desse grão de soja ou da semente de soja, ou a qualidade do equipamento de transporte, no caso do caminhão, ele afeta o processo de disseminação de patógenos via sementes ou via grãos. Então, só para a gente ter uma ideia da capilaridade que a disseminação desse patógeno encontrou quando associou às sementes. Tá? As sementes na seleção e disseminação de raças patogênicas, isso pode acontecer. Então, os campos de produção, de maneira geral, a gente trabalha com poucas cultivares, ou apenas uma, aquelas de interesse mais comercial. Então, o que acontece? Eu começo a selecionar patógenos mais resistentes ou mais adaptados àquela condição daquela cultivar. E aí eu consigo disseminar isso com mais facilidade. Como ele está mais associado e mais afinidade àquela cultivar, eles são mais virulentos, eu consigo disseminar, né, quanto à venda, ao transporte, seja sementes salvas ou certificadas com algum probleminha de testes, né, de sanidade no caso, eu posso disseminar patógenos mais resistentes ou mais virulentos para outras áreas. Tá? Então, qual é a dinâmica de transmissão? É uma outra coisa também. Como é que esse patógeno, ele transmite? Né? Como é que é a dinâmica da transmissão desse patógeno por semente? Pode ser de algumas formas. Uma delas é a transferência do patógeno da planta mãe, para a semente, ou seja, a planta mãe, aquela planta que está produzindo a semente. Então, a primeira observação é a sintomatologia da planta produtora de sementes. Tem sintoma de antracnose, tem sintoma de brusone, no caso do arroz, tem sintoma de cercóspora, tem sintoma de alternária. Se a gente tem essa sintomatologia, há a possibilidade dessa planta transmitir este patógeno para as sementes. Lembrando que uma das possibilidades das sementes, dos patógenos estarem associados às sementes é no interior. Pode ser na superfície, mas pode ser no interior. Então, o inóculo atinge essa planta-mãe, e aí, seja por ventos, implementos, insetos, animais, chuvas, e aí penetra na semente. Né? Ele pode penetrar pelo hilo, pelo ferimentos, pelo sistema vascular, pelo grão de pólen. Então, esse grão de pólen, ele leva esse patógeno, né, na hora do processo de polinização, e aí o patógeno se associa a essa semente. Então, é o primeiro ponto. A segunda, transferência do patógeno semente via semente. Como que acontece isso? No processo de beneficiamento. Há uma semente doente, há uma semente que tem patógenos que estão na superfície, e aí, nesse processo de beneficiamento, há contato entre sementes e pode transmitir esse patógeno semente-sementes. Resultados secos de material bacteriano, por exemplo, esporos pegajosos na superfície da semente, no caso de coletótrico, fusário, septório. O processo do beneficiamento em si, né, que faltou, tem um errinho do S aqui, o processo do beneficiamento em si, por exemplo, há um dano nessa semente, a semente do lado está com patógeno, há um dano na semente vizinha, aí é uma entrada do patógeno. Tá? E os equipamentos podem estar contaminados, né? Eu fiz um beneficiamento de um lote A de uma determinada cultivar de soja, por exemplo, ou de milho, ou de arroz, e aí aquele lote está contaminado, o equipamento fica contaminado e aí passa para os outros lotes que a gente está trabalhando. Pode acontecer. Pode transferir esse patógeno de semente planta, né, onde ocorre a mistura de patógenos nas sementes, esses patógenos seja misturado nas sementes, passivamente em contato com sementes no interior. O que acontece? Essa semente é levada para o campo, junto com esse patógeno, a semente germina, esse patógeno está ali, causa uma doença a essa planta fica com um sintoma, transmite esse patógeno para a sua semente que está sendo produzida e o ciclo vai se estabelecendo com relação à disseminação. Tá? Então, o que acontece? Consequências dos usos de sementes portadoras de agentes patogênicos. Diretamente no campo, redução da germinação e vigor de sementes acontece. Distribuição aleatória e formação de focos de infecção durante esse cultivo. Contamina o solo, estruturas de sobrevivência, vou dar um exemplo, escleródio, mofo branco. Necessidade de medidas complementares de controle, mais pulverizações, holding, tratamento de sementes, redução do volume e da qualidade da produção, por aborto,
a flor aborta fruto, a queda de flores, a queda de frutos, o peso é menor, presença de manchas, micotoxinas, etc. E nos danos pós-colheites, transmissão de patógenos semente e progênio, contaminação de máquinas e equipamentos, que vai ter que fazer uma limpeza, deteriora as sementes, os grãos do armazenamento, sementes como abrigo para a perpetuação das doenças, né? Disseminação desse inóculo entre regiões próximas e distantes, lembrando que a semente é um veículo de disseminação a curta, média e longas distâncias, pode chegar ao máximo, né, uma consequência que a gente precisa inutilizar temporariamente as áreas para determinados cultivos, por causa de um problema, e uma repercussão negativa da imagem do produtor ou da empresa no comércio. Né? Vocês imaginam uma empresa produtora de sementes, por exemplo, né, que está vendendo semente comercial e há um problema de disseminação de patógenos que vem dessas sementes que ele está sendo vendido, uma semente certificada. Então, há uma baixa credibilidade, uma perda de credibilidade com relação a isso. Tá? Então, aqui eu vou dar mostrando por imagens quais os patógenos associados às sementes de milho e de soja. Vamos lá. Para milho, só para dar alguns exemplos, né? Quando a gente pega uma semente de milho que tem essa estrutura escura aqui nas sementes, né? Isso é coletótrimo graminífero, traquinose do milho. Quando a gente tem essa estrutura mais basal, né, na ponta desse grãozinho branco, é um sintoma de estenocarpela. E quando a gente tem essas estrias mais alongadas aqui nas sementes, isso é causado por fusário. Tá? Então vamos ver, ó, fusário. Como é que vem a semente de milho no fusário? Dá esse micélio branco no teste de sanidade. E no microscópio a gente consegue, né, na lupa a gente já consegue ver esses conídeos aqui em fileiras, né? E no microscópio a gente consegue ver esses conídeos, esses esporos de fusário, né? Que é característico. É isso que a gente vai identificar. A gente pega essa semente doente, ou supostamente doente, leva isso para o laboratório, faz um teste de sanidade, recomendo que leiam, façam uma leitura adicional dentro no ambiente virtual de aprendizagem, sobre o teste de sanidade em sementes, né? Como que se faz isso e como que se avalia. Tá? Aqui, a traquinose em sementes de milho, que a gente já falou, sintomas nas plantas, de maneira geral. Aqui, os sintomas nas sementes. A gente coloca mais próximo, né? A gente vê aqui os conidiófilos ou os piquinídeos, né? Em formato de porco-espinho, esse espinhento, e aqui o esporo dessa antracnose, desse coletótrimo. Tá? Aqui, ó. Essa estrutura, né? Esse piquinídeo grande aqui, esse esporângio, vamos dizer assim, né? Uma característica bem visível. E isso aqui no microscópio a gente consegue ver os esporos desse coletótrimo. A estenocarpela, com os esporos bem diferentes, né? A gente consegue identificar no microscópio e também na lupa, né? As estruturas de reprodução desse patógeno, né? E aqui a sintomatologia nas folhas, no caso aqui é de milho. Estenocarpela maides, ó, com os esporos, os fungos aqui, né? A estrutura que está liberando esses esporos, tá? Que é essa estrutura pretinha que foi estourada e aí libera esses esporos. A estrutura, os piquinídeos, né? Na palha de grãos de sabucos, esse piquinídeo aqui, né? Da diplóide, que é o estenocarpela, esses pontinhos pretos aqui, tá? Aqui, estruturas de fungos que ficam sobre as sementes, né? No caso de aspergilos, penicílio, né? Aspergilos flavos, o penicílio aqui, e a risoctone, no caso de milho, que tem esse formato de micélio, ele não é esporo, mas esse micélio setado, na verdade, mas com angulação próxima de 90 graus. É um micélio grosso, grande, a gente consegue ver a olho nu, e ele tem as divisões aqui, formando ângulos próximos dos 90 graus. Tá? No caso de soja, vamos lá. Nós temos um patógeno associado à semente, que é o Phomopsis, né? Onde a gente consegue observar sobre a semente esses piquinídeos, né? Essas estruturas parecendo uma pústula mesmo, né? Essa colônia com a presença dos piquinídeos, né? Criando um micélio branco e esse piquinídeo. Nós temos a antracnose, né? O coletótrico truncato, com a semente bem, com um aspecto mais amarronzado, né? Tendendo ao apodrecimento, e aqui os piquinídeos, né? Do acérvulo aqui, né? Parecendo um porco-espinho, bem característico de coletótrico, tá?
fusário, com esse micélio todo esbranquiçado, róseo, e com esse esporo aqui, né, os fungos, bem parecido. Ó. Aqui é o micélio com os esporos, tá, com semente de soja. Aqui são patógenos que estão em mistura com sementes, no caso a esclerotina e esclerotióide, você tem a semente de soja e esses escleródios, né, esses escleródios aqui misturados às sementes. Então, a gente consegue observar oleonucleosis escleróides. Esse patógeno já tem pesquisas que eles podem estar também no interior dessa semente, que é o teste NEON que a gente faz, né, onde, quando se observa esse halo amarelado nesse meio de cultura NEON, a gente observa que há esclerotina, mofo, né, fungo, né, esclerotina nessa semente. Aqui a gente observa essa estrutura de resistência germinando, os apotécios, né, do fungo. Aqui a gente observa também Cercospora kikuchi, mancha púrpura, né, em sementes de soja, tá? Que dá essa característica arroxeada das sementes. Tá? Esses são os conídeos da Cercospora, tá? É bem nítido, bem característico. E aí a gente precisa controlar isso. A gente precisa controlar esses patógenos. Para sementes, esse esquema preventivo tem que ser mais rigoroso. Então, nós precisamos selecionar cultivares mais resistentes, seleção de áreas de semeadura, práticas culturais. Então, tem que usar semente sadia, tem que trabalhar com profundidade de semeadura ideal, densidade populacional ideal, a época ideal de semeadura, eliminar as plantas hospedeiras, algumas plantas daninhas, fazer o processo de rotação e aí trabalhar com o uso de fungicidas, seja no tratamento de sementes, seja na parte aérea, sempre fazendo testes de sanidade, tá? Para a gente testar essa população desse patógeno ou identificar os patógenos que estão associados. Uma outra situação, a gente pode tratar essas sementes biologicamente. Dei um exemplo aqui do tricoderma, que é um fungo que ele coloniza a semente, mas não causa dano à semente, e ele é muito agressivo, ele cresce muito rápido. Então, ele entra em competição com os patógenos associados às sementes, causando uma redução da população de patógenos. Tá? E como é que a gente controla associados às sementes? Podemos usar fungicidas, teste de sanidade, tratamento biológico que a gente já falou, tricoderma, tratamento físico, terapia, a termoterapia, e por último, que a gente vai falar na próxima aula, tratar sementes quimicamente, que é uma situação que a gente tem feito corriqueiramente no campo, né? Que se torna vantajoso por ser bem barato, custo baixo, e a gente vai falar especificamente do tratamento químico das sementes na próxima aula. Ok? Fiquem em paz, tudo de bom. Estamos à disposição de vocês, tá ok? Um abraço, tudo de bom.